biografias foram mudadas completamente pela vida desses homens, que eles têm uma revelação e em seguida eles levantam o altar. E o Jacó é uma pessoa especial. Eu gostaria de falar dele e do filho dele, José, mas primeiro eu quero falar sobre Jacó. Jacó teve algumas experiências muito interessantes. A primeira experiência que ele teve é que ele era um homem sagaz, muito inteligente, muito esperto para algumas pessoas, né? Quando a gente estuda seminário, a gente fala que seminário Jacó é um embusteiro, Jacó é o usurpador, a gente aprende todas essas coisas, mas nada disso é verdade. Essa palavra não cai bem na pessoa de Jacó. Pelo patriarca que foi Jacó, ele não merece ser tratado dessa maneira. Ele merece ser tratado por uma pessoa que cumpriu todo o desígnio de Deus. Como nós não temos textos assim para nós lermos fixamente, a gente pode começar a dar alguns exemplos da vida de Jacó. Vocês sabem que Jacó, ele era para ser deixado de lado, e o irmão dele mais velho, como é que era o nome dele? Esaú, né? Esaú, não Esaú, Esaú. Vamos falar a nossa língua da nossa pátria, né? Então ali colocou aquele nome, o pai dele colocou os nomes, e a luta foi grande dentro do ventre da sua mãe, né? Como é que foi a luta? Uma luta tipo MMA, né? Quem vai primeiro? Quem vai? De repente, Jacó, cumprindo uma determinação de Deus, isso é importante você entender, Jacó cumpriu a determinação de Deus. Jacó cumpriu literalmente tudo que Deus prometeu. Agora eu quero falar um desafio para você já começar a degustar essa palavra. Diga assim: eu sou Jacó. Agora faz conta que você comeu uma picanha daquela lá do bafo. Vamos lá. Eu sou Jacó, fala. Por que eu estou falando isso? Porque na realidade, Jacó é um homem que se levanta para cumprir toda a determinação de Deus. E no entanto, você vai ver que eu não faria isso que Jacó fez. Jacó foi isso, Jacó foi aquilo. Mas tudo que ele determinou na sua vida foi devido a uma profecia que ele cumpriu, sem saber. Porque no texto fala que o mais velho seria servo de quem? Do mais novo. Então existia uma determinação de Deus. Tudo que Jacó fez, embora ele também não sabia, não tinha essa revelação, ele cumpriu determinadamente a palavra de Deus, né? Isso acontece assim. Você vai ver que no final da história de Jacó, ele vai abençoar os dois filhos de José, não é isso? Depois ele vai levantar a mão direita e vai colocar sobre a vida do mais novo. E não era no mais velho. Aí José levanta a mão: não, pai, não é que não, pai. Ele não enxergava mais direito. Ele: não é assim não, filho, eu quero que seja assim. Exatamente o que aconteceu com ele, aconteceu com os filhos de José. Então eu quero que você entenda isso com muita paciência. Tudo que Deus reservou no dia em que você aceitou Jesus foi restaurado no sentido de fé, de revelação. Você aceitou Yeshua entrou no seu coração, o Espírito Santo selou você com a promessa, você fez todo esse processo. A partir dali você não pertence a você. Então você não pertence, você agora é uma pessoa como Jacó, que começa a ser tratado em tudo que passar na sua vida. Eu tenho percebido isso. A minha história como pessoa chamada para o ministério é uma ação muito complicada, assim, até de entender, mas eu entendo muito o meu chamado. Vocês sabem, não sei, um dia vai contar isso para vocês com mais detalhe, mas eu não era para vir a esse mundo, né? Eu vim a esse mundo, mas eu durei apenas quase 2 anos, porque com 1 ano e 7 meses aproximadamente, eu ingeri uma dose forte de naftalina, e fui parar num hospital. E naquele momento, houve um tremendo rebuliço, porque nós havíamos perdido uma irmã, nós esquecemos de falar isso, né? Hoje à tarde, nós perdemos uma outra irmã que tinha nascido depois de mim. Mamãe era para ter 4 filhos e teve só 3, e eu praticamente apaguei, porque mamãe fazendo faxina esqueceu a naftalina, que naquela época matava, só o cheiro intoxicava. Hoje não faz cosquinha, né? Mas a naftalina é terrível. Na época, há um bom tempo, até para me dizer minha idade, um bom tempo atrás, eu ingeri aquelas bolas, né? E aquilo me fez apagar, e voltei para o hospital, lá no HPM, lá no Hospital Central da Polícia Militar. Meu pai era militar, e fui parar a morte, e aí a morte cercou o meu leito e ia me levar.
É interessante isso, presta bem atenção nisso. E ali naquele momento Deus restaurou, começou a tratar com meu pai. Meu pai fala assim, eu não sou crente, mas eu não suporto idolatria. Por isso que eu não frequento a igreja católica, porque aí começa a falar um bocado de coisas que não tem nada a ver. E ele era muito religioso. E aquele dia o médico chegou para ele, o Dr. Duran, era o médico que tratou da minha vida. Falou assim, ó, Mário, meu nome do meu pai era Mário, mesmo do pai do apóstolo Marcel, amém, Mário, né? E falou, Mário, vai para casa, cuida da papelada, porque o seu filho já não tem mais jeito. E meu pai falou, eu vou perder a minha filha, minha última filha, e vou perder meu filho. E modéstia à parte, eu era muito bonito. Era um bebê lindo. Era muito lindo. Perder um bebê desse é muito complicado, né? Bebê Johnsons. Muito lindo. Eu me amo. Mas foi a grande verdade, né? Depois eu fui ver a foto mais tarde. E ali eu empacotei e os médicos começaram a tratar o processo. O papai desceu a escadaria da polícia militar ali, no quinto andar. Até hoje tem o prédio, até hoje tem a sala lá. E chegou diante de uma capela que estava fechada, não tinha uma igreja ali, era uma capelinha de reza, né, que as pessoas tinham praticado ali, a reza. O papai ajoelhou no sol de meio-dia e se prostrou e começou a falar, se meu filho sair dessa, se meu filho... Começou a fazer voto a Deus. Olha que coisa interessante. E naquele momento um anjo apareceu na frente dele. Um homem com vestes, né, brancas. Ele olhava assim, aquilo brilhava em cima dele. E apontava para a sala. Como diz, vai, sobe. Papai subiu a escadaria, pegou o elevador, chegou lá em cima. Eu estava berrando, voltei. E eu estou aqui. É muito bom, glória a Deus. Voltei. E ali comecei, os médicos apavorados, não sabiam o que fazia, estava tendo um espasmo para morrer, ninguém sabe disso. E ali começou a tirar, bota tudo e bota no balão de oxigênio outra vez, que ele voltou. E aí, conclusão, aqui estou, né, para testemunhar isso para você. Mas desde o dia que eu entendi o meu chamado de Deus, daquele momento que eu começo a ver a história de Jacó, começo a analisar tudo aquilo ali, e feliz é aquele que passa pela aprovação que Deus envia. Então repita para o seu amigo assim, para o seu vizinho, pode falar, bendito é aquele que passa pela aprovação que Deus enviou. Querido, você está na mão de Deus, do Eterno, você está na mão dele, o propósito que Deus estabeleceu para você vai acontecer. Por isso a reforma. Às vezes nós nos tiramos o foco da presença de Deus e agimos no nosso intelecto, na nossa visão, e queremos caminhar dessa maneira. E fazemos as coisas que Deus quer que nós que achamos que Deus falou que vai fazer, né? O que mais tem hoje no geral nas igrejas são pessoas que querem fazer na sua mente alguma coisa que acha bonito aquilo e vai fazer, e pior, ele coloca toda uma congregação para segui-lo. E aí as coisas não funcionam, depois se frustra a igreja, porque é preciso que nesse período você tenha a revelação de Deus e comece a entender que dali para frente Deus vai cuidar de você e vai começar a reformar a sua vida. Isso não tem jeito. Todo crente tem que passar por isso, porque ele habitua a certos hábitos, habitua a certas coisas que ele acha importante e de repente Deus trava ele. Isso aconteceu comigo uma segunda vez, porque eu fui vítima de um acidente em 82 e eu quase que vou partir também. Só que Deus naquele dia me restaurou a minha vida também, outra vez. Então eu estou cheio de coisas para contar para vocês da minha vida. Quem convive comigo sabe as coisas que aconteceram na minha vida para me chegar até aqui. E Jacó é exatamente essa pessoa. Primeiro, ele rouba a primogenitura do seu filho, do seu irmão. E antigamente hoje nós oramos assim, Deus de Abraão, de Isaac e... Você sabia que um dia você poderia ter que fazer esse cântico, Deus de Abraão, Isaac e de Esaú? Você sabia disso? Nós tivemos ameaçado. Esse moto, essa revelação, essa palavra, ela poderia ter mudado para Esaú. Porque de fato era isso que ia acontecer, porque ele era o mais velho. Mas no entanto Deus passou por todas as coisas. Passou por todas as coisas que você vê. Primeira coisa que nós vemos ali, que ele faz aquilo e vai a seu pai disfarçado de Esaú e toma a primogenitura de Esaú.
E quando ele faz isso, ele mente escancaradamente, motivado pela sua mãe. Ele começa a mentir e dizer que era Esaú. E tem comportamentos de Esaú, ele tem o cheiro de Esaú, mas ele não era Esaú. E ele rouba esse projeto, e o irmão vem com ódio. A Torá, ela é muito clara quando fala sobre esses dois personagens bíblicos. Preste bem atenção nisso. A Torá, ela é a palavra primitiva, de onde toda a Bíblia se originou. A Torá, ela ensina que o cheiro dele era muito parecido. Isso foi um ardil tremendo da sua mãe para que isso acontecesse, para que ele realmente tomasse. O pai não podia ver mais, né? Isaac não podia ver mais. E aí ele faz aquilo ali e ele é odiado pelo seu irmão. E há uma palavra muito perigosa, porque Esaú falou: quando acabar o luto do meu pai Isaac, eu vou matar Jacó. Isso marcou a vida de Jacó. Todos nós temos algo que tem a ver com aquilo que marca, aquilo que dilacera os teus sonhos e mostra a você quem você é e quem você deve ser. E impressionante, isso é geral para todo ser humano. Parece que isso Deus colocou como ensino, uma imensa universidade que você nunca termina, é a sua vida. Então prepare-se, porque a palavra de Deus ensina que você é Jacó, que é o projeto de Deus na sua vida para mudar a sua vida. E algumas coisas você não vai gostar de passar, mas se Deus permitiu você passar, você tem que passar. Tem que passar para que você seja aprovado, seja experimentado, para realmente chegar e dizer: venci. Amém? Então preste bem atenção nisso. Ele passou por isso e depois daquele evento, ele começou a ter medo. Querido, vocês não sabem aquilatar, né, comparar ou ter essa sensibilidade de que é viver a vida inteira com medo. Já repararam isso? Medo de tudo. Jacó assumiu uma postura de medo, ele passou a fugir com medo. Ele ia para um poço, ele bebia água e olhava no horizonte se Esaú estava atrás dele. Ele tinha que ir para a sua tenda. Eu acho que até para a sua vida amorosa, ele tinha que se pensar: será que Esaú vem aí me pegar? Ele saía para um lugar, ele ficava apavorado e será que Esaú vem lá de lá, vem daqui? A vida inteira Jacó tornou-se um homem medroso. Ele faz voto a Deus, aquela visão da escada, a visão que ele promete dar dízimo de tudo. Você sabe disso, já leu isso? Ele fala: se Deus me der isso, se Deus me der aquilo, me der roupa, que eu possa voltar em paz para minha casa e tal, certamente lhe darei o dízimo. Mas todo esse processo foi um processo que Deus criou para Jacó aprender a ser Israel. Você vai ver que durante todo esse tempo, ele vai estar com medo, uma aflição tremenda tomou o nome dele. Ele enganou seu pai, enganou seu irmão e foi enganado dentro da tenda com sua esposa. Ele pediu receber uma esposa que ele queria, Raquel, ele recebeu Lia, uma mulher de olhos embaçados, não era tão bonita, mas muito fértil. Então Deus inverteu os valores e deixou a mulher que ele mais amava estéril. Ele foi enganado pelo seu sogro. Ele trabalhou durante 7 anos para ter Raquel, e no final Deus permitiu que acontecesse que ele recebesse Lia. Ele fez um casamento, bebeu demais e não sabia nem quem era mais quem, e coabitou com Lia. E dali em diante ele passou a entender que tudo que na vida dele tinha acontecido, muitas tragédias. Queridos, é um dos homens que mais tragédia aconteceu na vida dele. Você pode ver problema com o pai, problema com o irmão, problema com a mulher, problema com os inimigos, e problemas e mais problemas, e sobre o medo, um potencial medo do próprio irmão. Preste atenção nisso. Leia a história de Jacó, porque Jacó é a história de Israel. Porque todo esse processo muda. Eu não tenho tempo para ficar assim, conversar com vocês com mais tempo, mas é uma coisa que Deus colocou no meu coração, falar para a igreja. O que tem isso a ver com a igreja? O que tem a ver isso? Nós estamos no ano de 2016, nós somos gentios, nós não somos pessoas que temos alguma coisa com Jacó, não nascemos lá. Mas veja bem, toda a história de Jacó vai crescer na sua vida, vai mostrar a você a qualidade de que você deve se recompor, ter qualidade, viver a sua vida com qualidade, porque a todo momento você vai ser provado, em todo momento você vai ser colocado como algo para você cair em si. É um momento de reflexão, é um momento de
anular a natureza carnal. Depois você vai ver que depois que tudo isso aconteceu, finalmente ele tem um encontro com Esaú. O encontro dele é algo, né, assim, muito especial. Primeiro que ele vem com medo. E chega um momento que ele olha no Oriente e vê uma caravana, né, de homens que vinham pelo caminho, e ele enxergou que era Esaú. E ali o medo dele se configurou na frente dele. Às vezes nós ficamos com ameaça. Nós moramos no Rio de Janeiro, nós sentimos medo de algumas coisas, temos medo de sair à noite, mas nada se compara ao medo que Jacó teve do seu irmão. Mas uma história muito bonita, essa história de Jacó. Ele vai encontrar com o seu irmão, vou passando para a gente, depois em casa você ler com mais calma. Tem uma hora que ele chega diante do perigo iminente, e ele divide a sua caravana em 3 pedaços. Ele primeiro bota os servos da Lia, da mulher que ele não amava, mas era a mulher dele, que Labão teve que dar aquela mulher para ele. Ele bota na frente, como se morrer, morre da escrava, mas a minha mulher mesmo, a minha amada vai ficar lá atrás, ela vai ser a última a morrer. Uma coisa interessante isso. E depois que tudo isso aconteceu na vida dele, né, ele vai ter um encontro com Esaú. Eu gostaria até de ler esse texto com vocês. Vamos abrir esse texto? Jacó encontra-se com Esaú. Vamos lá? 32, aproximado por aí, né? 36, sonho de José, não é isso? Vamos ver se nós conseguimos achar aqui o que aconteceu com esse texto. Bom, para não ser muito longo, a gente pode falar. Ele tem um encontro com Jacó, e como ele sabia que ele ia morrer, ele tinha medo, e ele chegou diante de Esaú, se afasta de Esaú e se prostra diante da iminente morte, porque havia um juramento de Esaú que ele ia matar Jacó, e ele vai encontrar com ele e vai se prostrar, não é isso? Vai se prostrar diante de Jacó, diante desse homem. Veja bem, capítulo 32, o encontro de Esaú e Jacó. Levantou-se Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. A Bíblia fala, quando fala 400 homens, não está falando sobre caravana, está falando sobre, ele conta só os homens valentes. É sempre assim. Abraão usou 380, né, para derrotar aqueles reis, quando sequestraram o seu sobrinho Ló. Agora você imagina 400 homens com Esaú, homens que eram fáceis de acabar com qualquer exército, porque eram homens poderosos. Era uma profecia bíblica, que ele ia ser valente, ia ser arqueiro e valente. E ali ele fala que ele encontra, quando ele encontra com aquele homem, ele cria uma expectativa de desgraça. Aquilo vem tudo no ser dele. Vai chegar para ele e vai começar, agora é a hora de eu ser esfolado. Depois de tudo, ele começa a pensar, poxa, mas eu fiz tantos votos a Deus, eu fiz tanta coisa a Deus, eu prometi disso, eu prometi muitas coisas, e agora, diante do Senhor, falou que estaria comigo, que Ele estaria comigo. Se você ver no capítulo 31, no verso 1, vai dizer que Jacó também seguiu o seu caminho e encontrou anjos de Deus, um homem que tinha uma experiência com anjos. Ele poderia pensar, eu estou com os meus anjos aqui, eu estou com o anjo do Senhor, isso não vai acontecer comigo, mas o medo era tão forte, tão poderoso na vida de Jacó, que ele reconhece que vai morrer. Então no 33 ele fala isso, e pôs a serva de seus filhos na frente, Eli e seus filhos atrás, porém Raquel e José os derradeiros, e ele mesmo passou diante deles, e inclinou-se em terra 7 vezes, 7 vezes, 7 vezes, ele se prostra diante de Esaú, e fala, você pode fazer o que você quiser, eu mereço, chegou meu destino, chegou minha vez de morrer, chegou minha vez de deitar com os meus pais. E ele assume essa postura. E ele mesmo passou diante dele, inclinou 7 vezes. Então Esaú correu-lhe ao encontro. Olha que coisa linda que acontece no verso 4. Presta bem atenção, eu quero que você leia a Escritura. Eu abro um parênteses para falar uma coisa, que a Escritura, ela não foi feita para ser lida. Ok? Vamos entender isso aqui. A Escritura não foi feita para você ler a Escritura. A Escritura foi feita para você estudar a Escritura. Porque há uma diferença entre ler e estudar. Não é verdade?
Quem estuda, passa. Quem só lê, não passa. E aí a verdade, o que acontece em toda essa revelação, ele fala: Esaú correu ao encontro e o abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou. Querido, presta atenção aí. Eu acho que Esaú era meio sádico. Ele era sádico. Ele ia matar o irmão, mas beijou ele primeiro. Não é verdade? Não é o que está escrito aí? A vida inteira ele teve medo. E naquele momento ele recebe um beijo, o beijo da morte. Poderia se pensar assim. Mas aí, o que acontece com essa situação? E ele abraçou e lançou sobre o seu pescoço, e beijou e choraram. Vocês imaginam um dos maiores encontros. Eu, quando era, assim, adolescente, assim, tinha me convertido ao Evangelho, eu chorava quando li esse texto. Todas as vezes que eu vejo. Foi um dos maiores encontros que um ser humano pode ter com outro encontro. Ele superou tudo. Naquele momento eles choram, eles se abraçam. Há uma longanimidade, há um projeto se desenhando. Quando esses homens se abraçam, há um projeto de Deus se desenhando. Então diga assim para o seu irmão: quando eles se abraçam, o desenho, a perspectiva aparece. E aí aparece o quê? Ele começa a falar, e depois levantaram os seus olhos, e viu as mulheres, os meninos, e disse: quem são esses contigo, Jacó? Ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem me dado. Querido, essa palavra graciosamente, né, graciosamente, ela no hebraico, ela tem um sentido de hesed. Hesed é o quê? É graça. Favor imerecido, sim, mas é graça. Existem alguns escritores que teimam com a escritura sagrada de que a graça é só a partir do Novo Testamento. Isso é uma grande inverdade. Pode ser até uma meia verdade, mas não é verdade, não é verdade? A meia verdade não é mentira, mas também não é verdade. Isso está dito. Você pode ter uma meia verdade, mas ela não é totalmente uma verdade completa. Ela tem alguma coisa que tem que se discutir. E ali diz, nesse texto, que ele chega e muda completamente o discurso. E ele fala: são seus filhos. Tudo que aqui é meu, aqui, ó. Ele pensou assim: bom, eu vou devolver tudo que eu roubei dele. Jacó, ele produz muito. Jacó cria muito. Jacó faz muita coisa. Cresce muito. E ele, naquele momento em que ele vê aquela situação, ele promete entregar a Esaú tudo que ele roubou. É uma restituição. Você pode ver isso aí. Ele parece que oferece as melhores vacas, as melhores coisas. Ele oferece e começa a tratar o filho como um senhor dos senhores. Não tinha jeito. Ele se prostrou e falou isso: são os filhos que Deus tem graciosamente me dado. E então chegaram as servas, e ela e seus filhos inclinaram. E depois chegou Lia com seus filhos, se inclinaram. E depois, bem depois, José e Raquel se inclinaram diante de Esaú. Que coisa linda. E disse Esaú: de que serve todo esse bando que tem encontrado? Ele disse: é para achar graça aos olhos do meu Senhor. O que serve essa montão de gente aqui? Não, é para todos reverenciar o Senhor, achar graça, se prostrar diante do Senhor, sabe? Ele estava tão quebrado, ele estava tão tratado com muitas outras coisas, e não é o final. Ele começa a ser tratado, e Deus começa a falar, e ele apresenta tudo que ele tinha para entregar para Esaú. Olha, faz o que você quiser comigo. É uma das coisas mais maravilhosas que a gente vê quando nós reconhecemos nosso pecado, reconhecemos que somos impotentes diante de tanta coisa que nós cogitamos e admitimos em nossa vida. Sabia que as coisas que você admite, que você não quer mudar, é justamente aquilo que Deus está querendo tratar com você? Às vezes nós estamos num processo de disciplina, de crescimento na igreja, aí o Deus levanta um pastor, levanta um obreiro, e chega a você, exorta você, e traz uma palavra de amor. Você acha que não, e não aceita essa palavra. Não, quem cuida da minha vida sou eu, quem cuida da minha família sou eu. E começa, e sai da igreja, esperneia. E a Bíblia fala que você não é filho. Quem faz isso não é filho, infelizmente. Não quer viver o padrão que Deus está dando. Toda aprovação, tudo aquilo que acontece na sua vida tem um projeto de Deus, tem o dedo de Deus. Nunca esqueça disso. Você pode achar que o teu patrão não gosta de você, pode achar que o seu discipulado está pegando muito no teu pé, você pode pensar o que você quiser, mas você nunca tem que botar as costas para ele, você nunca tem que deixar ele não aprender o que ele está falando, porque são homens que Deus levanta na sua vida para te ajudar, e eu sei muito bem isso.
Na minha juventude, eu fui muito criticado por algumas coisas que eu achava que sabia. Eu sabia muita coisa, o jovem sabe de muita coisa, né? Os músicos, eu vou ministrar para os músicos, para os levitas da igreja, eles falam que acham tudo. E eu falo, não é bem assim, então você tem que explicar para eles. Uma vez lá em Amaro Gugel, havia um problema no meio dos músicos, eu tive que sentar com eles, conversar com eles. Eu não sou o pastor dos músicos, mas eu tive que ministrar uma palavra para eles. E foi uma palavra muito forte em relação à mudança do caráter dele, de se adaptar àquilo que Deus está mostrando na vida dele, que ele precisa mudar. E aí, entenda isso, o projeto de Deus está aqui. De tanto ele ter medo, o medo se materializou na frente dele. Mas às vezes aquilo que nós tememos tanto é aquilo que é uma alternativa que Deus está dando para mudar a sua vida, mudar o seu caráter. Nunca esqueça disso, amado. Nunca esqueça de que todo o projeto de Deus ainda vale na sua vida. Quando você acha que está acabando, que não tem mais tempo, que o fim chegou, Deus faz coisas impossíveis. Deus faz coisas impossíveis. Creia, há esperança na sua vida. Há esperança. A palavra esperança, ela é muito usada em Israel. Rativa, né? Rativa, é esperança. Ô gente para sofrer. Ô gente para sofrer. Passou tanto perrengue, mas até hoje eles montam, fazem as festas, celebram o sábado, guardam o Shabá, faz tudo direitinho. Estão tomando cacetada. Onde for, onde eles estiveram se localizando, eles tiveram muita coisa contra ele, mas eles resistiram. Sabe o que é isso? A disciplina de Deus, para que um dia Deus vai restaurar Israel. Quando restaurar Israel, eles vão lembrar o que aconteceu na vida deles. Amanhã eles vão falar assim, eles vão pedir que Jesus venha, que eles vão começar a se converter dos seus maus caminhos, e vão se converter. Jeremias fala isso, nós falamos isso, passamos a tarde hoje conversando sobre Jeremias, né? Então muita coisa vai começar a acontecer. Então, querido, olha, se você olhar para Jacó, para Israel, você vai perceber que o processo de Deus, ele pode ser um pouco demorado, você pode achar demorado. Deus não demora, Deus capricha. Vamos repetir? Deus não demora. Fala para ele aí. Pode falar entre vocês, fala aí entre vocês. Deus não demora, ele capricha, espera, né? Há pessoas que são muito precipitadas, mas Deus capricha. Deus está esperando uma coisa boa para você. Não, às vezes não é aquela menina, talvez não seja aquele rapaz. Às vezes, o senhor está chegando a hora. E a esposa fala que a irmã dela, com 23 anos, era considerada velha para casar. Eu falei, que isso? Que isso? Lá que ela conheceu Rebeca com 40 anos. Quem é você? Vai ficar reclamando, rapaz. Deus prepara aquela melhor. Deus prepara aquela melhor. Deus prepara o melhor. O emprego não está dando certo ainda. Você pensa que é só aquele emprego? Deus está preparando o melhor. Você está fiel naquele ali, naquele pouquinho ali. Ah, pastor, eu só me chamo para carregar a caixa. Mas eu queria tanto mexer na informática, mexer em outras coisas. Saiba que Deus está usando aquela caixa para te edificar. Deus está usando coisas que você pensa que está pichotando, falando mal, reclamando. Mas justamente aquilo ali, Deus está usando para bulirar você, para polir você, para fazer você ser um homem, uma mulher, um jovem, um ancião de Deus na sua vida. Nunca esqueça disso, querido. Então, nesse processo, ele vai fazer tudo aquilo ali. E Esaú finalmente dá o veredito, né? Versículo 8, disse Esaú: de que te serve todo esse bando que tem encontrado com ele? E ele disse: para achar graça aos olhos. Mas Esaú disse: eu tenho bastante. Jacó, preste atenção, você roubou tudo de mim, mas sabe o que aconteceu comigo? Deus me deu a minha porção, e a minha porção multiplicou no deserto. Esaú hoje é considerado uma pessoa assim extremamente positiva para os árabes, né, para os gentios, né, porque descendeu tudo dele. E você entende esse projeto. Olha os árabes aí, o que eles estão fazendo? Olha aí o que está acontecendo. Uma nação imensa, poderosa. Foi feito isso com o filho de Abraão, né? Nós sabemos lá o Ismael. Hoje é um cara que está resolvido, potencialmente dele aí, né? Então o que está acontecendo? Esse homem, Deus foi trabalhando. Esaú: eu já tenho tudo, você não precisa me dar nada. Agora Jacó fica mais apavorado, porque agora ele não vai aceitar minha oferta, e agora ele vai acabar comigo. O medo começa a vir outra vez. Ele começa a ter um momento, e Jacó: não, eu insisto, aceita a minha oferta.
No versículo 10 ele fala: então disse Jacó: não, agora se tem achado graça aos teus olhos, peço que tome o meu presente, aceite meu presente. Ele queria se justificar e pedir a Esaú que aprendesse com ele, que viesse aceitar o seu donativo, que era uma coisa grande. Ele demora um pouquinho, mas Deus trata com aqueles homens, e Deus faz uma união ali, e derrota todos os inimigos, aquele inimigo do medo, o medo que vinha sobre a vida dele. Ele poderia ser próspero em muitas coisas, mas o medo estava sempre perto dele, e Deus trabalhou com ele, porque Deus precisava fazer uma reforma em Jacó. Deus usou essas coisas para fazer uma reforma. Queridos, aprenda a entender reforma. Aprenda a entender o projeto. Se o teu anjo, que é o apóstolo, se ele trouxe uma palavra de restauração, que é uma palavra para a tua edificação, aceite isso. Estou falando isso porque ele está entrando na nossa família, eu estou na família dele, mas por uma questão simplesmente bíblica de obediência. Ele está fazendo um projeto para você. Nunca deixe de orar por ele, de interceder por ele. Isso é fundamental. É fundamental que isso aconteça na sua vida. E ali vai acontecer todo esse processo. Agora a gente vai caminhar para fechar. Já estou terminando. Olha só o que acontece na vida de Jacó, lá no finalzinho, no início do livro no final de Gênesis, no início de Êxodo. Vamos ler aqui direitinho, para nós terminarmos aqui. Olha que coisa interessante, aqui que eu quero me pegar, porque é gostoso a gente ver isso, né? Jacó, ele passa por tudo aquilo ali, e ele volta depois das peregrinações. O filho dele, que ele tinha certo carinho, que é José, Yosef, né? Ele chega e é retirado e levado para o Egito. Passa por várias caravanas e por fim vai aparecer no Egito, vai visitar uma masmorra, e aí nós entramos num filho dele que é muito parecido com Jacó. Muito parecido, porque ele vai começar a ter alguns problemas também. José tinha um problema, vocês sabem o problema do José. Ele não era uma pessoa tão perfeita, mas Jacó e José não administraram a visão profética que estava sobre ele. Eu já percebi isso na Bíblia. Ele tinha um sonho constante, que ele tinha pessoas que se dobravam diante dele, que os irmãos dobravam diante dele. E ele ia servir e administrar aquele bando de homens de Deus, né? Vamos dizer assim. E ali ele começou a dizer que ia ser o melhor. Parece que Jacó não tratou bem isso, né? Lá na Torá fala que não houve uma administração do sonho de José. E ali mais tarde, José passa pelas mesmas coisas que Jacó passa. Ele é vendido, ele é rejeitado pelos irmãos, é vendido e passa com uma série de dificuldades. E Deus começa a provar. E aqui, Jacó vai ter toda essa experiência e vai decretar a sua vida para Faraó, que ele já estava no Egito, e Faraó pergunta a ele: quem são vocês? Quem são os hebreus? Né? Quem são os hebreus? Quem são esses homens que veio aí de Abraão, Isaac e Jacó? Quem são esses? E começa a interpelar cada um deles. Aí José orientou eles para eles ficarem calmos. Olha, fala que vocês são servos e vão servir o Faraó, e que vocês são apenas homens que cuidam de gado. Não somos nada, nós somos para ficar bem humildes. E ali ele recebe um local para criar os seus gados em Goshen, ficam ali naquele período, e ali há uma grande, vou explicar a vocês assim, como isso vai começar a acontecer. Abre em Gênesis 50:15, caminhe conosco, isso é muito interessante. Você vai ver, depois de tudo, é para encurtar, né? José reconhece que ele estava passando por muitas agruras, muitas dificuldades, mas ele sabe o porquê. Então vamos saber por que tudo aconteceu com José, né? Nós passamos muito tempo falando sobre Jacó, porque realmente vários capítulos de Gênesis falam sobre Jacó, mas José fala pouca coisa. Vai terminar o livro de Bereshit na história de José. E José fala assim, versículo 15: vendo então, já tinha se declarado que ele era José, que ele não era filho de Faraó, né? Então ele começa o versículo 15: vendo então os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: porventura, olha outro medo aí, outra coisa acontecendo aí, passou para todos os hebreus, todos os filhos de Jacó passaram pelos problemas que o pai passou. É interessante isso, olha que coisa interessante. Ele fala: vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que fizemos. Aí começa aquele medo outra vez,
medo 2. É um pânico 1, né? Um pânico 2. Vai começar. Agora que Jacó morreu, estamos fritos em óleo diesel. Estamos praticamente entregues. Agora ele vai executar, ele vai ter todo o direito. E o irmão mais velho, está certo, ele tem todo o direito também de fazer. E olha que coisa interessante. Olha, bota o dedão lá para você ler. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa. Olha aí, olha que coisa interessante. Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamo-te que perdoes a transgressão dos servos de Deus do teu pai. E José chorou quando eles falavam. Eles se convertem. A Bíblia está cheia de conversão no Velho Testamento. Há muita conversão. É um livro que mais fala de conversão, porque ele reconhece os erros e começa a pedir, rogar o perdão. Quando você errar, tenha dignidade, tenha alegria, arrume meios de pedir perdão ao seu líder. Confesse, dê nome ao seu pecado. Só existe restauração, reforma na sua vida quando houver nomeação dos pecados. Isso não é só quebra de maldição. Você tem que aprender a nomear o seu pecado, a dizer qual é o seu pecado que mais tenha perturbado. Não só confessar, mas abandonar. Porque a Bíblia fala que aquele que encobre as transgressões não vai progredir. Mas aquele que confessa e deixa, esse vai alcançar. Em qualquer época, e sempre foi verdade. Sempre será verdade. Então ele começa a dizer, e José chorou quando eles falavam. E depois vieram também os seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos teus servos. E José lhe disse: não temas. Aí começa a dar a palavra de Deus, né? Com o consolo de Deus vem a palavra: não temas, porventura estou eu no lugar de Deus? Ele começa a entender isso. Vós bem intentaste mal contra mim. Realmente eu reconheço que vocês fizeram uma coisa muito errada. Agora preste atenção nisso aqui. O projeto de Deus se formou em Jacó, e agora se forma e se avoluma mais e fica mais intenso a alegria que Deus faz. Deus o intentou para o bem, para vos fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Você leu, você acabou de entender o que você leu? Olha aí. Ele falou assim: eu sei que vocês fizeram contra mim, eu sei que vocês me venderam, eu sei que vocês judiaram de mim, eu sei que vocês fizeram tudo. Naquela hora José lembrou de tudo, detalhe por detalhe, porque quem toma pancada lembra, não é verdade? Isso é bíblico, não é não? Tudo que você toma, lembra aquele dia? Eu perdoei você, mas tu lembra aquele dia? Lembra aquele dia que você fez um negócio comigo? Tá sendo, né? John Kennedy falou isso, né? Perdoe seus inimigos, mas não esqueça o nome deles. John Kennedy falou isso. Perdoe sempre os seus inimigos. Todos os inimigos que você tiver, perdoe, mas não se esqueça o nome deles. É impossível haver restauração quando se comporta assim. É impossível, né? Você está pecando, errando constantemente, e aí há o tratamento de Deus. Você sabe que você errou, mas abandona e deixa, esquece isso, tenta sepultar. Muitas pessoas não alcançam bênção na igreja, frequentam a igreja, participam de rede, fazem tudo, projeto, fazem campanha, mas enquanto não abandonarem os seus pecados, enquanto não disserem não, e não colocar nome nos seus pecados e abandonarem, jamais, eu digo, jamais prosperará. Isso não é o pastor Jairo que está falando, é a Bíblia que fala isso, a Escritura Sagrada, que nós nos baseamos pela fé, fala sobre isso. Nunca esqueça disso. E ele vai dizer uma coisa muito interessante. Ele vai animar os irmãos dele. Eu sei que vocês fizeram tudo contra mim, porém Deus o intentou para o bem. Olha que coisa interessante. Deus usa todo esse projeto para um homem, José, entra e vê os irmãos, além de perdoar seu irmão, olha, sabe que vocês me fizeram muito bem? É mais ou menos assim. Eu apanhei pra caramba, e sofri pra caramba, tomei todo tipo de problema que eu passei, mas foi muito bom, sabia? Porque eu salvei a tribo, as 12 tribos. José foi bênção, diga assim, seu irmão, José foi bênção. Que ele salvou todas as tribos da inanição, da morte. Eles iam ser sucumbidos no deserto, gente. E ali Deus levantou José. Passou
muitas dificuldades, mas ele levanta José, e José faz tudo para o Egito, e restaura o Egito, de lambuja, como a gente diz na gíria, desculpa o termo, né? De lambuja, ele restaura o Egito também, e ele vai salvar toda a terra. Você não estaria aqui, e Yeshua não teria nascido, nada do ambiente do céu viria à terra, todas as coisas que Deus cogitou no céu, não viriam, que se aquelas tribos tivessem falhado, eles iam morrer no deserto, com fome, e jamais nós estaríamos aqui pregando, não haveria reino, não haveria nada. Olha o risco que se incorreu, mas ele creu que o que ele passou foi para o bem da terra, para conservar muita gente com vida. Queridos, a glória, a disciplina é para te manter vivo. O que você passa é para manter você vivo. Benditos são os pastores, os apóstolos, os homens que nos discipulam, porque eles nos mantêm vivos para a vida. Eles mostram a realidade da situação. Sem discipulado, sem alguém vendo você esteja sofrendo, recebe, fica fora. Oh, não toca mais. Você não vai nem dar dízimo mais. Você fica fora. Quando isso acontece, mexe com você. Conheço igreja que o pastor, quando fez disciplina, eu não quero nem o teu dízimo, nem a tua oferta. Enquanto você não for restaurado, eu não quero o teu dízimo e não quero a tua oferta. Tão duro que ele foi. Mas são homens que passaram por isso. Hoje são primicistas, dizimistas, tudo, e outros primistas mais que você quer. E tem igrejas grandes, estão abençoando pessoas, nações, estão crescendo, multiplicando. Simplesmente porque entenderam que o mal, Deus faz sempre coisas para o bem. Às vezes o mal não é o mal, né, que vai te dar, vai te arrasar, vai restaurar a tua vida. Deus usa o mal, Deus usa todas as coisas. Salmo 119 fala, Deus usa todas as coisas para a tua vida. Se você tem um objetivo nessa igreja, se você ama o seu pastor, se você ama a visão de você crescer, sabe que você vai passar por muita dificuldade, mas Deus vai te receber com braços abertos. Deus fala muita coisa. Quando você lê os evangelhos, Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 18, você vê sobre a celebração da disciplina. Tudo isso Deus está fazendo para te ajudar. Eu falo isso, eu nunca passei por disciplina, nunca passei. Deus sabe por quê, né? Deus sempre me ajudou, eu nunca passei, mas aqueles que passam, creio nisso. Há um objetivo, há alguém sendo formado, há alguém que está sendo forjado para ser líder. Quem passa pela disciplina. E José, para encerrar, agora não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. A disciplina, as agruras que Deus faz, a experiência que você passa, vai ser você ajudar muitas pessoas. Muitas pessoas vão recorrer a você. Sabe, isso é uma coisa muito comum quando nós pastoreamos, porque elas encontram coisas e nos ajudam, e nós ajudamos as pessoas. Amanhã é duro. Uma vez eu tenho um discípulo, hoje ele é advogado, está em São Paulo, e eu peguei de Barra da Ponte. Eu pastoreava uma igreja em Barra do Piraí, lá no sul do estado, e ele morava de Barra da Ponte. Paulo Henrique, o nome dele. E veio esses dias agora, né, passar o tempo com a gente aí. Ele não está formado ainda, mas eu pude falar com ele assim. Ele apareceu na igreja e eu falei, onde você mora? Ele não quis dizer. Mãe, vem cá, meu amigo. Ele era criança, tinha 9 anos. Eu falei, onde você mora? Eu posso falar? Eu posso. Eu moro de Barra da Ponte. Da ponte do Rio Paraíba. Quem conhece Barra do Piraí? Conhece, Marcão? Barra do Piraí? Barra da Ponte. Ele pegava um cobertor, porque o pai dele batia na mãe dele, nos filhos, e ele fugiu de casa com os 9 anos e foi morar de Barra da Ponte. E eu trabalhei com ele. Deus me deu a graça, Deus me deu o privilégio de tirar carrapatos, pulgas e outras sarnas da vida dele. Como tinha problema, baixa estima, totalmente largado. Depois que eu prego para ele, ele se converte, vem para a igreja, eu batizo e falo assim, agora vamos entrar no processo de discipulado. Nem pensávamos em entrar na visão ainda, apóstolo. Nem tínhamos entendido visão celular ainda. Nós começamos a trabalhar com ele. Fazia doce para ele vender, ele ganhava dinheiro. E agora você vai fazer uma compra para sua mãe. Uma vez ele falou assim, pastor, eu estou com um problema sério. Eu falei, qual é? Meu pai fica endemoniado toda noite. O pai dele tinha quase 2 metros, era enorme. E ele falou assim, como é que eu faço para meu pai ficar bem com a minha mãe?
Assim, você começa a orar. E quando ele se manifestar, você fala exatamente assim. Eu tive que fazer expulsão por ensino, ele tinha que fazer né? E quando ele falou, o pai dele se levantou, começou a bater na mãe dele grávida, levantou para cima dele, foi para cima dele e falou assim: eu te repreendo em nome do Jesus, eu te repreendo em nome de Jesus, sai desse corpo em nome de Jesus. Aquele pai dele caiu para trás, bum, no chão. Aí ele falou: papai, aí foi atrás do pai dele, começou a correr, pai, aí o pai voltou: o que foi, filho, o que foi? E ele estava liberto. No dia domingo à noite, domingo de manhã, quando eu fui abrir a igreja, a gente era o primeiro a estar na porta da igreja. O que foi, Paulo? O senhor não mandou expulsar o demônio do meu pai? Eu falei: fez. E você, o que você fez? O que aconteceu? Fiquei preocupado. O que aconteceu? O que você fez? Eu fiz o que o senhor falou. E ele ficou liberto. E ficou livre do demônio que perturbava. Não tem mais demônio lá em casa, pastor. Eu falei: mesmo? Glória a Deus. Vamos abrir. Tornou-se um zelador excelente, trabalhava para mim, fazia tudo para mim. Mas tinha hora que eu tinha que fazer algumas coisas com ele. Depois do tempo eu falei assim: você tem que respeitar a sua mãe, tem que cuidar dos seus irmãos, tem que cuidar. Começou. E aí veio a adolescência, e a adolescência sabe que é uma barra, né? Quem trabalha com adolescente, aposta, é complicado. Falei com ele: filho, você tem um projeto de Deus lindo na sua vida, não desmanche tudo isso, deixa eu tratar de você. Aí comecei: vamos ensinar a capinar, vou te ensinar a capinar. Peguei a enxada, botei ele para capinar, capina no terreno da igreja, vamos lá, eu quero que você limpe daqui e dali. Não, você não tem manda o sol. É para isso, você criar calo, vontade de trabalhar. Vamos lá, começa a capinar. Ele começou a capinar. Aí jogava a grama em cima da grama que estava. Não era assim. Ele tinha que jogar a grama capinada para o lado limpo. Ele queria jogar para cima. Acabou nada. Eu puxava assim: olha aqui o capim aqui, rapaz. Aí expulsava essas coisas dele. Tirava problemas, vícios, masturbação, tudo vinha na vida dele. Problemas sérios. E Deus me deu a graça de celebrar a disciplina nele. Hoje você não toma ceia. Mas eu queria tudo tomar. Não vai tomar ceia, você está em disciplina. E fazia aquilo com muita constância. Passou-se o tempo, época do quartel. Não vou servir porque eu só arrimo de pai. O pai tinha morrido, o pai já tinha morrido. Não adianta, você vai ter que servir. Mas eu não tenho como servir, a lei me dá garantia que eu não preciso servir porque o papai morreu. Filho, eu vou lá no quartel e vou colocar você dentro da aeronáutica. Eu botei ele lá dentro. Peguei uma turma de elite, levei lá no quartel, cheguei para o comandante: eu quero que esse menino sirva. Mas ele não pode, porque eu quero que esse menino sirva. Eu sou pastor, eu preciso que ele sirva. Tá bom. Dias antes, estava engajado. Passou um tempo. O tempo passa rápido, né, Sandrinho? O tempo passa rápido, né? Aquele tempo nós cuidamos dele. Aí ele sai, sargento da aeronáutica. Da ponte para sargento. O patrão dele foi aquele Ives Ganda, aquele jurista, lá em São Paulo. Aí mandou a carta para ele. Aqui, mandou souvenirs, né? Aquelas jarras para dizer que você se formou no batalhão de infantaria das forças. Aí, há pouco tempo, isso tem uns 2 anos, ele falou assim: vou te mandar o meu primeiro livro de direito constitucional. Fez a faculdade, terminou a faculdade, hoje é um advogado. Gente, glória a Deus. Glória a Deus. É bom te falar daquilo que acontece com a gente, não um negócio de livros, né? Falar das coisas que acontecem contigo, né? Aí aquilo aconteceu na vida dele. Mas eu fiquei pensando assim: meu Deus, como é bom celebrar a disciplina, isso só vai fazer bem para você. Os projetos podem ser maus, mas Deus tem um projeto final para você. E aqui, quando você olha isso aqui, depois você vira a página, você vai encontrar uma série de situações. Foi através da Deus ter poupado aquela tribo que Deus levanta Moshe. Foi dessa tribo. Levanta Moshe para restaurar o povo. Aqui diz que o enterro de Jacó, pode ver aí na Bíblia, depois você vê em casa. Como é que foi o enterro de Jacó? Todo mundo chorou, até o Egito. Até o Egito, os heteus chegaram com ciúme. Que negócio é esse do Egito chorar? Egito chorou. Diz que Faraó chorou por Jacó. Coisa de maluco esse negócio de crente, né? Acontecem coisas malucas nesse mundo. E todo o Egito chorou, decretou luto. 70 dias. Que coisa maravilhosa. Que coisa boa, quando mesmo que eu passe por uma situação difícil, Deus tem a resposta. Mesmo que eu passe por agrura, por dificuldade, Deus tem a resposta. Deus quer e ama, Ele vai estender toda a sua graça para você. Ele vai estender tudo aquilo que Ele quer. Por isso que eu falo: você é Jacó. Agora fala: eu sou Jacó. Bate no peito, se orgulhe, você é Jacó.
Deus vai reformar você, irmão. Tem aqueles negócios que tem que tirar mesmo, dói para dedéu, né? Eu tenho uma cachorrinha que a gente fica com carrapato, aí eu, mas dói, que doa bastante, mas que eu possa sorrir amanhã. Pode doer, mas que eu possa sorrir amanhã. Amém, queridos? Essa palavra assim que eu queria compartilhar com você, assim, da nossa experiência, né, no tempo que Deus tem dado a gente. Mas é muito bom a gente ver um grupo que está planejando saquear o inferno, mas que tem que se cuidar das suas fronteiras e da sua geografia. Deus cuida da geografia, sim. Está preocupado com a geografia. Geografia é coisa boa. Tu vê como é que muda os nomes todinho? Bethesda. Olha o nome, ó. Deus muda. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Vamos glorificar a Deus. Se você sentir assim um desejo, pastor, eu quero que você olhe por mim. Querido, se Deus está usando você, faça isso. Amém? A gente vai orar, Deus vai, levante sua mão, vamos orar a Deus e pedir a Deus uma restauração na sua vida. Amém? Aleluia. Se tiver mais alguma pessoa, pode vir à frente para orar por você. Fica aguardando aqui, vamos orar por todos. Isso é importante para você, querido. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça dessa palavra. Deus tem grandes coisas. Mesmo que você passe, agradeça a Deus. O momento adequado Deus vai exaltar. Amém? Aleluia. Yeshua, nós estamos aqui hoje para celebrar o que tu tens feito no meio da igreja. Nós estamos aqui para te adorar, para dizer o quanto tu és importante para nós. Sabemos que Jacó passou por dificuldade e que Jesus também passou por dificuldade. E ele viu todas as coisas funcionando. E no final, Deus foi maravilhoso. O desfecho da vida desses homens. Nós oramos por cada jovem, por cada pessoa que está aqui, Senhor. Cada mulher, cada jovem que está aqui hoje, que está precisando que tu venha trabalhar por essa terra. Nós desejamos que o Espírito Santo venha e faça a obra, mesmo que doa, mesmo que passe por alguma situação, tu vai operar no meio. Por isso nós oramos pela igreja, Senhor. Restaura a nossa vida, restaura o nosso dia, restaura, faz a reforma que tem que fazer, Senhor, faz aquilo que tem que fazer, e que mesmo que custe alguma coisa, Senhor, mesmo que não temos que perder coisa, perderemos, mas para ganhar. Vamos perder, mas para ganhar. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra, por essa revelação da tua palavra, da Escritura Sagrada, que nos mostra o quão importante nós estamos observando. Todos os nossos patriarcas que lutaram com dificuldade pela fé, mas que venceram, que tiveram momentos de grande alegria, porque Deus tratou dos seus filhos, Deus curou. Oh Deus, não importa o tempo, não importa o tempo, as estações, mas Deus vai trabalhar, Deus vai tratar. Eu preciso que tu venha clarear isso na minha vida, Senhor, para eu receber aquilo que é o de melhor para o teu povo, para eu receber o que tem de melhor, Deus, na terra. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pelo Espírito que está aqui. Obrigado pela graça que tu nos dá nesse dia, em nome de Yeshua. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Porque José, quando termina de passar por tudo aquilo, ele reconhece que aquilo tudo que ele passou não era só para abençoar a vida dele, era para que houvesse preservação da vida de todos aqueles que estavam no Egito. E a igreja precisa voltar a viver isso. A igreja precisa voltar a viver aquilo que é morrer para si mesmo, para que a vida de Deus nela se torne bênção para outros. A gente precisa querer mais ver a bênção na vida do nosso irmão do que propriamente buscar a bênção para nossas próprias vidas. E quando nós estamos passando por dificuldades, a gente nunca entende que isso pode ser uma tremenda ferramenta para abençoar tantas pessoas. E aí às vezes nós nos julgamos injustiçados, né? Mas eu quero te dizer uma coisa. Como é que é a frase, Jairo? Deus não faz nada como? Deus não atrasa em nada, Ele está caprichando na obra. Então Deus não está atrasado com nada, Ele está caprichando aí. Amém? E eu creio nisso. Eu creio nisso. E uma das coisas mais desafiadoras é reforma. Porque reforma, a gente sabe que a gente planeja uma coisa e acontece outra, e vai demorando a reforma, não é assim? Né? E a gente diz assim, poxa, mas essa reforma não acaba. Quem já passou por reforma aí?
na tua casa, não é assim? Quebra uma coisinha, aparece outra, quebra outra, aparece outra, não é isso? Só que não está demorando a reforma, é Deus que vai caprichar. Seja bem-vindo à quarta da reforma, amém? Vamos ter ainda 50 quartas da reforma. Nós já passamos por 2, tem mais 50. Se prepara aí, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer nessa noite por uma palavra tão viva, porque foi uma palavra não lida, foi uma palavra estudada, uma palavra meditada e uma palavra vivenciada. E aí a tua palavra diz que tem autoridade. Obrigado pela vida de Jairo, por ele compartilhar com alegria, com muita inteireza essa palavra a respeito da vida de Jacó, que na sua história se consolida em José, e hoje nós podemos ter essas histórias de vidas como modelo para as nossas vidas. Eu quero te agradecer por isso, quero te bendizer, te pedindo que o Senhor retribua na vida de Jairo na medida que só o Senhor tem. E quero te agradecer pela igreja que comparece nessa noite, desejosa de viver esse tempo de reforma, uma estratégia, uma visão, um modelo de Deus para mudar as nossas geografias. Que isso aconteça de uma forma exponencial na vida de cada um dos teus filhos, em nome de Yeshua. Que o amor de Deus, o Pai, a graça redentiva de Cristo Jesus, o Filho, e a ação poderosa do Espírito Santo seja com essa igreja e com todo o povo do Senhor espalhado na face da terra, até a volta do Messias. Amém? Deus te abençoe.